pessoal, vamos para a aula 205, avaliando o aprendizado. Primeira questão diz assim, questão número 8. Considerando a massa do planeta Saturno, cerca de 95 vezes a massa do planeta Terra, e sua distância média ao Sol, cerca de 9,5 vezes da Terra, a razão entre a intensidade da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra e sobre Saturno tem um valor de quanto? Então, na questão número 8, ele diz que a massa de Saturno, tá? A massa de Saturno é cerca de 95 vezes a massa da Terra. 95 vezes a massa da Terra. E a distância que Saturno está, a distância média que Saturno está é 9,5 vezes a distância que a Terra está. Ele quer a razão entre a força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra, então força gravitacional Sol-Terra por força gravitacional Sol-Saturno. Lembrando que força gravitacional, como é que se calcula a força gravitacional? Gzão, Mzão, Mzinho sobre a distância ao quadrado. Gzão, constante gravitacional, Mzão, massa do Sol. Mzinho, a massa ou de Saturno ou da Terra. Razão entre as forças gravitacionais, Gzão, Mzão, massa Sol, Terra, então massa da Terra, sobre R da Terra ao quadrado, dividido. Gzão, Mzão, massa do Sol, massa de Saturno, Sol com Saturno, sobre R Saturno ao quadrado. Gzão e Mzão são iguais aqui no numerador e denominador. Eu vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar invertido. Então, F Sol Terra sobre força gravitacional Sol Saturno será massa da Terra por R. Eu vou fazer uma malandragem, vou deixar esse RT aqui, e esse quadrado, olha como é que eu vou botar, ao quadrado. E esse cara eu vou multiplicar invertido. Então vai ficar o RS em cima e vai ficar o MS, tá multiplicando invertido. Então eu vou colocar aqui para não dar nenhum problema aí de entendimento, RT ao quadrado, vezes RS ao quadrado sobre MS. Aqui eu só estou juntando os termos. Olha aqui, olha o que eu fiz. Esse RS e RT eu juntei e botei no mesmo quadrado. O MS eu só botei para cá. Então agora colocar o que eu conheço. Eu sei que MS é 95 MT. Massa de Saturno 95. Eu sei também que o RS é 9,5 RT sobre RT. Isso tudo ao quadrado. Vamos cortar o que eu posso agora. Simplifica MT com MT, RT com RT, e vai ter 9,5 ao quadrado. Se fosse 10 ao quadrado, daria 100 por 95. Se fosse 9 ao quadrado, dava 81 por... Isso aqui, se tu fizer a conta, vai dar maior do que 95. De qualquer jeito, não vai dar igual a 1, mas vai dar próximo de 1. Nota que ele não disse nenhuma igual a 1 ou maior que 1. A única resposta que tem é um pouco menor que 1. Eu nem preciso fazer a conta, mas eu já sei que a resposta é, isso aqui dá aproximadamente 1 e um pouco menor do que 1. Então, resposta A de Argentina para a questão de número 8, tá certo? Então, vamos para a número 9. A massa da Terra é cerca de 81 vezes a massa da Lua. Ao longo do segmento de reta que liga os centros da Terra e da Lua, há um ponto neutro, onde as forças gravitacionais da Terra e da Lua, que agem sobre o mesmo corpo, se equilibram. Esse ponto divide a distância adesão entre Terra e Lua em duas partes que estão em que proporções? Olha que interessante, então, aí a pergunta feita número 9. Então, tem Terra, então M da Terra tem a Lua, massa da Lua. Ele chamou de desão a distância entre Terra e Lua, desão, Terra e Lua, tá? Bom, eu sei que a Terra tem 81 vezes, a massa da Terra é 81 vezes maior que a massa da Lua. Ele me falou isso no problema. Ele quer saber qual é
a relação entre as distâncias para que tenha um corpo aqui de massa m em algum lugar. Bom, olha só, se eu botasse bem no meio, a Terra ia fazer muito mais força gravitacional, porque ela tem muito mais massa. Para compensar a massa menor, eu diminuo a distância. Então, provavelmente, sem fazer conta nenhuma, provavelmente não, certamente, essa massa m terá que ser colocada mais próxima da Lua. De maneira que a força gravitacional, ó, a Lua puxa esse corpo, F Lua, e a Terra puxa F Terra. Se esse corpo está num ponto em que ele é uma região neutra, o que ele quer dizer com região neutra? Ele quer dizer que a força resultante em que esse corpo será submetido será zero, porque a Lua puxa e a Terra puxa, de maneira que se a FR resultante é zero, é porque essas forças se equilibram. A força que a Terra faz é numericamente igual a que a Lua faz. Como é que eu calculo essas forças gravitacionais? Vamos usar aqui, ó. Gzão, massa da Terra vezes massa desse corpo sobre essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de RT, e aqui RL. Sobre RT ao quadrado tem que ser Gzão, massa da Lua vezes M, sobre R da Lua ao quadrado, certo? Então, a massa do corpo é a mesma, eu corto, o G é o mesmo, eu corto, e eu sei que a massa da Terra é 81 vezes, ó, ao invés da massa da Terra, 81 vezes a massa da Lua sobre RT ao quadrado é igual a ML sobre RL ao quadrado. Corto aqui com aqui, e agora eu vou fazer o seguinte. Passo esse RL para cá e passo esse RT para cá. Vai ficar o quê? Vai ficar 81 RL ao quadrado igual a RT ao quadrado. Ponho raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada aqui, e chego à conclusão que raiz de 81, 9. 9RL, ó, RL ao quadrado tira a raiz, é igual a RT. Então está aí. A razão RL por RT é 1 nono, 1 para 9. Tá? Então, essa distância aqui é 9 vezes maior do que essa distância aqui. 1 para 9, resposta C de Canadá para número 9. Questão de número 10. Vamos para a número 10 do Avaliando o Aprendizado. Um satélite artificial da Terra de massa M é colocado em órbita circular de raio 16 RT, sendo RT o raio da Terra. Tá? Assim, a velocidade Vs desse satélite é de quanto? Então, olha só, ele disse que o raio da órbita é 16 RT. Ele quer saber qual será a velocidade de órbita. Ó, se é 4 vezes maior que a velocidade por um satélite rasante. O que é um satélite rasante? Né? Então, o satélite rasante é aquele satélite que estaria na superfície da Terra. Então, ele quer comparar a velocidade desse satélite com a velocidade de um satélite rasante. Bom, questão número 10, então. Nós sabemos que a velocidade de órbita é a raiz quadrada de Gzão Mzão sobre R. O satélite rasante é aquele que está na superfície da Terra. Tá? Esse satélite ele tem um Rzinho igual ao raio. Eu jogaria um corpo e ele não cairia nunca. Tá? Na superfície da Terra mesmo. Então, tá aqui o rasante, V, velocidade do rasante é a raiz de Gzão Mzão sobre Rzão. Agora ele quer desse satélite, que ele colocou em órbita. Tá? Esse satélite que ele colocou em órbita, que eu vou chamar de V satélite, ele terá o quê? Raiz quadrada de Gzão Mzão sobre... Quanto é que é o Rzinho desse satélite? Ele falou 16, aqui ele chamou de RT até, mas tudo bem, RT, 16 RT. Notem que a raiz quadrada de 16 no denominador é 4, então eu vou ter 1/4
1/4 de raiz quadrada de Gzão, Mzão, RT. O RT ficou lá dentro, só saiu o 16 para fora. Então, Vs terá uma velocidade de 1/4 de quem? O que é Gzão, Mzão, raiz quadrada de RT? O que é? É a velocidade do satélite rasante. Portanto, a velocidade, olha ali, ó, ele pergunta sobre a velocidade orbital. É 1/4 da velocidade escalar para aquele satélite rasante. Bem fácil é essa, desde que tu saiba a velocidade orbital. Quem não sabe, na hora da prova tem que deduzir. Força centrípeta igual a força gravitacional. Número 11. A número 11 diz assim. A número 11 diz assim. Questão número 11. Considere Mzão a massa da Terra e Mzinho a massa de um satélite artificial da Terra em órbita circular de raio R. Assim, a velocidade angular ômega desse satélite vale quanto? Envolveu velocidade angular. Então esse satélite aqui, questão número 11, tem o planeta Terra. O satélite está em órbita ao redor do planeta Terra em movimento circular uniforme. Se ele está em órbita, nós sabemos que a velocidade de órbita é raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R, sobre Rzinho. Agora, a questão é a seguinte, se ele está em MCU, eu sei que a relação entre a velocidade linear e angular é V igual a ômega R. Então tu traz lá teus conhecimentos do o quê? MCU. Aqui esse R é o próprio Rzinho. Então o ômega, que é a velocidade angular, é V sobre Rzinho. Mas V é raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre Rzinho sobre Rzinho. Esse Rzinho aqui, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre Rzinho, ó, e aqui tem R sobre 1, vai ficar 1 sobre R. Agora, como é que eu faço para esse cara aqui entrar dentro da raiz? Eu ponho um quadrado nele, vai ficar raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre Rzinho, e esse cara, para entrar dentro da raiz, ele vai ficar com R ao quadrado. Por isso que a resposta é que a velocidade angular é raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R na 1 vezes R ao quadrado, R ao cubo. Está aí a velocidade angular, certo? Então, questão número 11, D de Dinamarca. Agora vamos para a 12. A 12 é mais chatinha. A 12 é mais chatinha. Também sobre um satélite que é rasante. Um satélite que é rasante. Tá? Bom, para um corpo que gravita em torno da Terra em órbita circular rasante, o período desse movimento vale aproximadamente quanto? Então, olhem a número 12 e o que nós faremos na número 12. Na número 12, nós sabemos o seguinte. Primeiro, que velocidade orbital é raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R. Vamos comparar com a gravidade. Nota que o satélite rasante, quando ele falar isso, é porque o satélite está bem na superfície do planeta Terra. Não está a uma certa distância, está na superfície. Isso significa rasante, ou seja, muito próximo da superfície. Então aqui, ó, eu vou ter que velocidade é orbital raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre o raio terrestre. Só que tu lembra como calcula a gravidade na superfície? G na superfície? Não era Gzão, Mzão sobre o raio ao quadrado? Notem que tem coisa parecida aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pegar um desses quadrados, porque R ao quadrado, ó, R ao quadrado é R vezes R. E eu posso passar para cá. E vai ficar a gravidade na superfície vezes o raio é igual a Gzão, Mzão sobre R. Concorda comigo? Então aqui, ó, velocidade orbital será a raiz quadrada. O que é Gzão, Mzão sobre R? É a gravidade na superfície vezes o raio. Bom, vamos seguir. Só que a velocidade na superfície, lembra como é que era no MCU? A velocidade na superfície é 2πr sobre o período, que ele quer saber o período, né? Eu vou ter que envolver o período de alguma maneira. Então, eu vou fazer o período como, ó, se velocidade no MCU é 2πr sobre o período, ó, tá aqui, ó, eu vou substituir V por 2πr sobre o período. Então, vamos juntar isso aqui com essa expressão do MCU. Vai ficar o quê?
2πr sobre o período é igual a raiz quadrada. Esse é um dos caminhos, tá? Porque eu sei a gravidade na superfície, que é aproximadamente 10. Bom, então tá aqui. Tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o período. Então eu vou inverter os dois lados. Vai ficar período sobre 2πr é igual ao quê? A 1 sobre raiz quadrada de GS vezes o R. Vou jogar esse cara para cá e vai ficar período igual 2πr sobre raiz de GSR. E finalmente acharei a expressão para o período desse satélite rasante. Vou colocar esse R aqui, ó, vou chamar esse R assim, de raiz quadrada de R ao quadrado sobre raiz de GR. E aí eu vou botar tudo na mesma raiz. Vai ficar 2π raiz quadrada de R ao quadrado sobre GR. E aí acharei a expressão do período satélite rasante. 2π raiz de R sobre a gravidade na superfície. Aí, pessoal, a gente tem que ter uma ideia de quanto vale o raio terrestre. Essa questão, na verdade, ela não fala isso, mas tu tem que pegar aí numa tabela, né, quanto seria o raio terrestre. Tem muita gente que sabe, né, que o raio terrestre é 6.400 quilômetros. Eu até falei na outra aula. Então aqui eu tenho 2 vezes 3,14 raiz quadrada de, 6.400 quilômetros é 6,4 vezes 10 na 6 metros. Então eu teria que passar raio terrestre 6.400 quilômetros para 6.400.000 metros, passa para 10 na 6. Depois de passar 10 na 6, gravidade a gente aproxima para 10. Toda essa resposta aqui, já fiz a conta antes, dá mais ou menos 4.800 segundos. Olha a questão chata. Cobraria do aluno esses dados aqui, que é inviável isso, né? Isso aqui dá 1 hora e 24 minutos. O período é aproximadamente 1,5 horas, tá? Que fecharia então aí a alternativa E de Equador. Sem dados lá no início da prova, não tem como fazer uma questão dessa daí, né? O aluno tem que adivinhar quanto é que é o raio da Terra, né? Bom, se vai fazer lá pro ITA, pro IME, tudo bem. Agora, assim, na boa, se chegar numa prova saber o raio terrestre, massa terrestre, não precisa saber, né? Então, beleza. Mas tá aí a questão, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo. Até a próxima aula. Aquele abraço.